aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos 7, verso 25. O programa Encontro com a Vida é uma produção independente do projeto missionário Eslon, fortalecendo vidas em Cristo. Olá amigo, olá amiga, estamos de volta nesta quinta-feira, aliás, quarta-feira. Hoje já é quarta-feira e aqui estamos para dar prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus. Nessa semana estamos estudando sobre o espírito do homem, com o tema para hoje, a lei do pecado versus a lei da mente. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo. Tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Ontem aprendemos que o propósito de Deus ao criar o ser humano foi fazê-lo refletir sua imagem e seu caráter. Para isso, ele comunicou ao homem o fôlego de vida, a vida que procede do seu espírito. Gênesis 2, versículo 7. Somente pela presença do Espírito de Deus no coração é possível refletir a imagem divina. Também vimos que, por causa da desobediência de Adão, essa imagem de Deus no homem foi manchada pelo pecado. O ser humano, que antes vivia em perfeita harmonia espiritual com Deus, passou a ter uma natureza corrompida, inclinada ao mal. A Bíblia chama essa inclinação pecaminosa de carne. Assim, não dizemos que o homem passou a ter duas naturezas, mas sim que a sua única natureza humana foi afetada pelo pecado e agora existe dentro de nós um conflito entre os desejos da carne e a vontade do Espírito. Gálatas 5, versos 16 a 17. Por isso precisamos do novo nascimento e da transformação diária, operada pelo Espírito Santo em nós. Efésios 4, versos 23 a 24. Deus, nosso Pai, estabeleceu sua lei, a lei divina, expressão do seu caráter. Salmos 19, versículo 7 e Romanos 7, versículo 12. Todo ser racional deve guardar essa lei, porém o homem natural não consegue se sujeitar a ela, como afirma o apóstolo Paulo. Em Romanos 8, verso 7, ele diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8, versículo 7. O próprio apóstolo Paulo experimentou essa luta. Ele disse: a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7, versículo 14. Duas leis em conflito. Paulo descreve esse conflito interior, pois, disse Paulo, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado. Romanos 7, versos 22 a 23. Aqui percebemos três leis: a lei de Deus, santa, justa e boa. Romanos 7, versículo 12.
E a lei da mente, o desejo espiritual de obedecer a Deus. E terceiro, a lei do pecado, a inclinação carnal que puxa o homem para o mal. É um verdadeiro conflito entre a carne e o espírito. A lei diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Mas a carne deseja exaltar o próprio eu. A lei diz: não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. A mente concorda em cumprir com a lei de Deus, mas a lei do pecado tenta empurrar o homem para a queda, para a transgressão, para o adultério. Paulo confessa essa luta quando disse: pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos 7, versículos 15, 16 e 20. A força do pecado é a inclinação do coração. O pecado age através dos nossos membros, tentando nos escravizar. Jesus ensinou: do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, blasfêmias. Mateus 15, verso 19. Quando Satanás tenta, ele desperta aquilo que já existe em forma de inclinação dentro do nosso coração. Por isso que caímos facilmente quando não estamos em comunhão com Deus. Mas, ainda que haja luta interior, não estamos sem saída. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 13: não sobreveio a vocês nenhuma condenação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Quem nos livrará? A batalha foi tão intensa para Paulo que ele exclamou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, versículo 24. Mas ele mesmo dá a resposta. Disse Paulo no verso 25 de Romanos capítulo 7: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos 7, verso 25. Somente Jesus pode nos dar força para, com a mente, servirmos a lei de Deus. João 15, verso 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A vontade deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. Não somos capazes por nós mesmos de vencer o pecado, mas podemos escolher servi-lo. Então ele atuará em nós para querer e realizar segundo a sua boa vontade. O desejo de fazer a vontade de Deus e o desejo de fazer o que não é de Deus, tudo começa na mente. Só que o desejo de fazer a vontade de Deus é um desejo espiritual. E o desejo de fazer a vontade da carne é um desejo pecaminoso. Ore comigo, ouvinte. Meu Deus, bem sei que és santo e que me criaste para refletir a tua santidade. No entanto, reconheço minha fraqueza e incapacidade de ser fiel por minhas próprias forças. Mas o Senhor conhece o meu desejo sincero de te obedecer, de te adorar. Ajuda-me a ser fiel. Sustenta-me pelo poder de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Eu retorno amanhã, querido ouvinte, com o tema A Graça de Deus.
Até lá! Você ouviu Encontro com a Vida, que volta amanhã. Até mais!